Ah, doutor, eu tenho medo de errar ao escrever o contrato para alguém, porque eu sou recém-formado. E se depois alguém descobrir que eu errei, eu consigo consertar? Então, assim, medo de errar. Vamos pensar assim, primeira coisa, o medo, né? O medo, ele te protege. Te protege de quê? Às vezes ele mostra que você está indo numa direção meio errada, né? O medo, ele faz isso com a gente. Ele nos preserva, por exemplo, eu abro aqui a janela do quinto andar e vamos imaginar que não fosse telado, se eu me jogar para lá, o medo da altura me faz voltar, né? Então, isso me preserva. O medo, ele é natural e ele vai te ajudar. Agora, a gente não pode deixar esse medo te paralisar de você atuar numa profissão que você ama, né? Porque ninguém fica numa faculdade por 5 anos se não ama aquilo lá. Né? A gente não vai fazer a faculdade para passar o tempo. Daria para fazer tanta coisa, né? Não é só para passar o tempo. Então é porque você realmente gosta da profissão. Você é um apaixonado pelo direito. Então, é, esse medo que te paralisa, você precisa começar a trabalhar com a sua atuação, né? Por quê? Sabe quem não erra? Quem não erra, duas pessoas não erram. A primeira pessoa que não erra é aquela pessoa que não faz, né? Quem não faz não vai errar nunca. Então a pessoa fica lá, de braços cruzados, só olhando os outros, falando assim: ah, nossa, você errou, hein? Nossa, que feio esse seu erro, ficou péssimo o seu contrato. Nossa, o seu contrato também ficou horrível. Ah, e o seu, né? Ficou péssimo, horroroso. Nossa, odiei. E aí essa pessoa fica apontando dedos e ela mesma não vê que ela tá lá parada sem fazer nada. Então, uma das pessoas que não erra é aquela que não faz nada. A segunda pessoa que não erra é a pessoa que já morreu. Né? Então, ele já deixou até de ser pessoa. Tá? Então, tira isso da sua cabeça. Você vai errar. Tá? Vocês acham que eu não errei, não sofri com o erro? Sim, a gente sofre, porque nós trabalhamos com o direito do outro. Então, para nós, é, o erro ele vai por muitos anos, né? E agora? Bom, errei, dá para consertar? Às vezes sim. Em algumas situações, como a gente falou um pouquinho das pessoas, né? É, eu preciso saber com quem eu estou lidando. Em algumas situações, o nosso cliente ele vai dar abertura para a gente mostrar para ele, olha, tá um erro ali, será que a gente consegue colher a assinatura de todo mundo? Né? Em outras situações, até o cliente deixa, mas a parte contrária já está brigando tanto com o seu cliente, porque pode acontecer, né? A gente não tem uma armadura, enfim, a gente não tem uma armadura que te proteja do outro, assim, dessa forma difícil de lidar. Então, vai depender muito do tipo de relação. Às vezes, se é alguma coisa muito grave, você vai ter que assumir o que você fez de errado e talvez vai ter que indenizar. Paciência. Né? Em outras ocasiões, quando você percebe o erro, você vai olhar o contrato e vai falar assim, poxa, na próxima vez eu já não faço isso, porque eu percebi que foi um equívoco. Em outras, você vai ter que torcer para que dê tudo certo, tá? Mas você, como profissional, qual é o seu papel? Envidar todos os esforços para não haver um erro nesse instrumento, por exemplo, tá? É o seu papel de profissional. Tudo bem? Quando a gente fala que, errou, tudo bem, não é assim, tudo bem. Você tem razão de ter medo, tá? Porque a pessoa te contrata porque ela confia nesse seu trabalho. Então, você precisa ser a pessoa que vai resguardar a segurança jurídica para o seu cliente. Mas, se você ficar com esse medo absurdo de errar, você não vai fazer nada. Infelizmente, é assim, tá? Então, tira isso da sua mente e segue.